Bom dia, meu nome é Wagner e eu vou mostrar para vocês aqui como realizar alguns cálculos referentes ao incremento, ok? Eu vou calcular aqui para vocês o incremento corrente anual, o incremento periódico anual e o incremento médio anual. Essas três variáveis são importantes para você entender como que o seu povoamento, como que a sua cultura ela está crescendo ao longo dos anos, né? Nesse caso aqui eu vou usar o exemplo de uma cultura de eucalipto para vocês estarem entendendo. O que a gente quantifica nessas culturas? É muito comum você fazer mensurações ao longo dos anos. Então a gente tem uma planilhazinha com a idade do povoamento. A pessoa começou a medir no ano 6. E você, quando você faz essas mensurações, você quantifica o volume total de madeira que você tem ao longo de cada ano. Então no ano 6 você tinha 88 metros cúbicos, no ano 7 131 e assim por diante. Feito isso, a gente vai fazer alguns cálculos importantes para entender como que a cultura está se desenvolvendo. Wagner, por que a pessoa começou a medir no ano 6 e não mediu no ano 5, 4, 3, 2? É porque a pessoa já sabia que não iria cortar, realizar o desbaste do eucalipto antes do ano 6. Tá? Então ela queria analisar o eucalipto a partir desse ano para entender qual seria o ano correto do desbaste, sabendo que não iria cortar antes desse ano. Esses cálculos que eu vou calcular, que eu vou realizar aqui, não faz sentido eu comparar o ano 6 com o ano 5, porque o ano 5 eu não tenho medições. Então eu vou comparar o 7 com 6, 8 com 7 e assim por diante. Incremento corrente anual, ele nada mais é do que aquela variável que você está mensurando naquele ano, menos o valor da variável no ano anterior. Nesse caso, nossa variável é volume. Então eu tenho que o volume do ano 7 menos o volume do ano 6. Simples assim. O volume do ano 8 menos o volume do ano 7. Simples assim. Se você der dois cliques aqui, ó, pega o mouse até ele ficar pretinho, com mais pretinho, dá dois cliques e ele já faz a forma de ir para frente. O que é o incremento periódico anual? Periódico, ao longo de um período de tempo. Então você vai ter a variável tempo ali, né? Que é o nosso nzinho aqui. Esse n é o número de tempos que se passaram. Então a gente, por exemplo, poderia calcular o incremento periódico anual do ano 6 ao ano 16. Como que a gente faria isso? Seria o tanto de volume que você tem no ano 16 menos o tanto de volume que você tinha no ano 6. Vou fechar os parênteses aqui. Dividido pelo número de anos que se passaram. São 10 anos. E esse seria o meu incremento periódico anual do ano 6 ao ano 16. Ok? Você pode fazer isso, essa brincadeira, para qualquer período de tempo aqui. Para a gente realizar o gráfico que eu vou mostrar para vocês, é bom saber o incremento periódico anual ano a ano mesmo. Tá? Então aqui eu vou fazer do ano 7 para o ano 6. Então, volume do ano 7 menos o volume do ano 6, dividido pelo número de anos. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, o número de anos ele é exatamente igual a 1. Então, se o número de anos é igual a 1, o incremento corrente anual e o periódico anual vão ser iguais. Ok? Exatamente iguais. Se não fosse igual a 1, o incremento periódico seria diferente do incremento corrente anual. Ok? Eu vou calcular o incremento médio anual. E o que é o incremento médio anual? É facinho de calcular. É o volume que você tem de madeira naquele povoamento naquele ano, por exemplo, ano 7, dividido pelo número de anos que se passaram, que é 7. Por isso que é importante organizar a planilha dessa maneira aqui. Ó. Idade do povoamento, né? Quantos anos se passaram, para facilitar o cálculo do incremento médio anual. Repetindo, vou calcular do ano 8, tanto de madeira que você tem, dividido pela idade do povoamento. Vou dar dois cliques aqui, para ele continuar a forma, até o final. Wagner, para que serve isso? Para que servem esses cálculos? Pelo amor de Deus, para que eu estou calculando isso? Se você pegar o incremento periódico anual e o incremento médio anual, se você fez os cálculos bonitinhos e fizer um gráfico de linha, ele vai dar um gráfico de linha mais ou menos parecido com esse. Não gosto dessas linhas horizontais. Antes da gente entender o gráfico, sempre que você fizer um gráfico, coloca o eixo X e o eixo Y. Vou mostrar por quê. Aqui a gente tem idade do povoamento. Opa. Idade do povoamento. Que ele é feito em anos. Acostumem-se a colocar o sistema de unidade, está sendo mensurado em anos. Ah, Wagner, eu sei que é anos. Você pode saber que são os anos passando, mas a pessoa que está lendo não. E às vezes são meses e assim por diante. Tá? E aqui a gente tem um incremento
mensurado em metros cúbicos por hectare. Sempre façam isso, sempre deixem esses valores aqui corretamente. Eu gosto de deixar eles no tamanho que eu consiga ler direitinho. E para que serve, afinal de contas, esses dois valores? Se você comparar os dois, você vai verificar que o incremento periódico anual, ou seja, o tanto que aquele povoamento está crescendo ano a ano, ele é bem alto até determinado momento e ele começa a cair depois de uma certa idade. Tá? E o incremento médio anual, ele vai crescendo mais suavemente, ele também vai cair. A gente compara esses dois valores, tá? E a gente compara a idade do povoamento e incremento utilizando o incremento periódico e o incremento médio. Uai, Wagner, mas a idade do povoamento está certa? 1, 2, 3, 4, 5. Não, a idade do povoamento está errada, ela tem que começar no ano 6. Nossa, como que eu faço para consertar isso? É simples, ó, você clica no botão direito aqui, selecionar dados. Você vai olhar aqui ó, em rótulos do eixo horizontal, que ele está começando 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você vai clicar em editar e vai selecionar onde você quer começar o seu gráfico. E vai dar um OKzinho ali, um outro OK. Pronto, ó. Começou no ano 6. As linhas começam, na verdade, no ano 7, onde você inseriu, né? Aqui no gráfico começa no ano 6 porque eu selecionei isso daqui. Tá? Você não pode colocar 0 aqui, OK? Não pode fazer isso. Não deixar nada, porque não tem parâmetro. E agora sim você consegue comparar. Olha bem, incremento periódico anual começa alto e vai caindo. Incremento médio anual vai crescendo devagarzinho e começa a cair. No ponto onde eles se unem, é um ponto onde o crescimento do povoamento de ano após ano, ele já não é tão grande assim, ele já está bem baixo, ele já está caindo bastante. E o incremento da árvore, o incremento do povoamento, contabilizando a idade da árvore, também está bastante baixo, já está suavizando para baixo, aqui em declínio. Então, esse ponto aqui é a fase máxima, digamos assim, onde você tem que fazer um corte da cultura. Se você deixar ela passar desse tempo, as árvores vão crescer muito lentamente e não vai compensar você deixar ela em campo. Tá? Eu poderia fazer o corte antes, utilizando outros parâmetros, por exemplo, utilizando um parâmetro econômico. Pode, ou às vezes você quer cortar a árvore antes, você queria cortar ela com 8 anos para dar a finalidade daquilo tora. Ok, tudo bem, mas se você quer usar, ter o máximo de aproveitamento daquela madeira utilizando toras grandes, essa seria a idade de corte. Nossa, Wagner, mas sempre dá tão bonitinho assim? Não, isso aqui são dados, né, didáticos para você aprender a fazer. Se a gente usar dados reais como esse daqui, ó, onde foram feitas mensurações a partir do ano 2, dados de incremento periódico anual e incremento médio anual. Vou fazer o gráficozinho aqui. Sempre que fizer um gráfico, o que você faz? Vem em layout, organiza esse gráfico, escreve quem que é o eixo X, idade do povoamento, sistema de unidades que são anos aqui, ok? Também tem que colocar quem? Tem que colocar o eixo Y, que na verdade aqui é o incremento medidos em metros cúbicos por ano, por hectare. Você faz isso, vou aumentar o tamanho do gráfico aqui para ficar melhor para vocês, mais visual aqui para vocês. Aumentar o tamanho da letra para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Isso aqui são dados reais, tá? Eu tirei de um livro. E dá para perceber o quê? Que o incremento periódico anual ele vai crescendo, depois cai, né? Semelhante um pouco ao que estava aqui em cima. E o incremento médio anual ele é mais suave, tá? Ele é uma comparação em relação à idade do povoamento, né? E não de ano após ano. Então ele é mais suave, porque ele é dividido por valores próximos ali. Wagner, tem alguma coisa errada. Sua planilha está começando no ano 1. Não era para começar no ano 2? Sim, perfeito. Então vou botar aqui, botão direito, selecionar dados, editar o rótulo do eixo horizontal. Vou colocar aqui, selecionando a planilha que eu coloquei, vou dar um OK. Muito importante quando você for fazer o gráfico, fazer assim, do jeito que eu estou mostrando, tá? Com essa coluna em branco para facilitar a nossa interpretação aqui. E aí você tem, ó, que a partir do ano 14, já valia muito a pena você fazer o corte da cultura.
Mas, Wagner, não faz sentido você medir a população até 18 anos, sendo que essa população até 18 anos você já quer cortar ela no 14. Eu sei, mas na verdade, o que as empresas fazem? Elas fazem uma estimativa. Por exemplo, ela vai mensurando. Mensurou até o ano 12. Opa, no ano 12 ainda o incremento periódico anual está alto, o incremento médio anual ainda está numa ascendente, ainda está crescendo. Opa, então ele já tem uma noção de que ainda vale a pena manter aquela população. Analisou mais um ano. Opa, agora o incremento periódico já está bem descendo. O incremento médio anual já está suavizando, quase que estabilizando aqui. Já dá para você prever que em 1 ou 2 anos já vale a pena você fazer o corte. E aí você programa, você faz uma programação de que provavelmente em 2 anos você vai fazer o desbaste e já pode contar com esse dinheiro do desbaste. Então você faz uma programação. Okay? É por isso que vale a pena você analisar ao longo de vários anos. Nesse caso aqui, por uma questão didática, a pessoa fez até o 18º ano para mostrar que o incremento periódico anual diminui bastante ao longo de cada ano. Então quer dizer que as árvores estão crescendo muito lentamente. Isso é normal, tá? Quanto mais velha a árvore, mais lento ela vai estar crescendo. Na fase mais juvenil, ela cresce mais rápido, né? Ela tende a ter um crescimento mais rápido, se as condições forem favoráveis. Okay? Como eu disse, eu estou utilizando o volume aqui para vocês, mas você pode fazer os mesmos cálculos para CAP, para DAP, para área basal. E nesse caso, o Y das fórmulas aqui é a variável em questão. Tá? Nesse nosso caso, foi a variável volume. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo para mim saber que o vídeo está ajudando e que realmente eu consegui usar uma didática que facilitou a vida de vocês. Esses dados aqui são bastante importantes. Saber incremento periódico, incremento médio é muito importante. Não só na vida de uma empresa, como em provas de ENAD, isso já caiu. Então espero que vocês possam utilizar isso para estudos também e não somente na vida profissional. Ok? E refaçam tudo que eu fiz aqui para vocês fixarem o conteúdo um pouquinho e aprenderem a mexer no Excel. Ninguém vai fazer todos esses cálculos na mão numa empresa, pelo amor de Deus, século XXI, terceiro milênio. Ok? Abraço, tudo de bom, até mais.